gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre um novo filme da Netflix chamado Identidades em Jogo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Vou falar que eu sou uma pessoa bem simples. Se você tem o Gavin Leatherwood em um filme, você pode ter certeza que eu estarei assistindo. Pra quem não se lembra, ele fazia o Nicholas Scratch lá no Mundo Sombrio de Sabrina e eu sou completamente apaixonada por esse homem. Inclusive, ele fez uma breve participação em A Vida Sexual das Universitárias, que eu também amava. Fiquei tristíssima quando ele saiu. Enfim, né? Então, quando eu vi que ele ia estar nesse filme, eu já fiquei bem atenta. Mas eu confesso que eu tava indo assistir esse filme esperando uma farofa, né? Eu tava pronta pra ver uma grande farofa. Não que o filme não tenha sido uma farofa, mas assim, eu tava mais na expectativa de Bares, que é o Morte, que é um filme que tem uma vibe, né, de mistério, de slasher, é um grupo de jovens numa casa, etc. Então, acho que tem uma vibe bem parecida. O Boris, ele é um filme bem menos sério. A reviravolta do filme, pra quem já assistiu, sabe que é uma pataquada. Então, assim, você tem que abraçar a farofa quando você tá assistindo o Boris. Então, era essa a minha expectativa pra esse filme, até pelo trailer e pela própria premissa. Se você chegou aqui porque você tá em busca de uma indicação, vou indicar esse filme. A minha indicação é que você pause esse vídeo agora, assista o filme, porque o melhor de tudo é você ir sem saber nada. Apenas saiba que é um grupo de jovens e que vai ter muita maluquice nesse filme, mas de um jeito muito bom. Mas se você ainda quiser saber mais, se você não se importa com spoilers e tá curioso pra saber mais sobre o filme, fica aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, em Identidades em Jogo, a gente vai encontrar um grupo de jovens que se conheceram na faculdade e se passaram alguns anos desde que eles se formaram e desde que eles se viram como um grupo pela última vez, e um deles, que é o Ruben, vai se casar. E aí eles combinaram lá anos atrás, em um rolê que eles fizeram, que na véspera do casamento do Ruben, eles iam se encontrar ali naquela casa e iam passar uma noite juntos, né? A véspera do casamento seria assim, meio que como uma despedida aí de solteiro. Então, quando a gente conhece esse grupo, a gente entende que existem pessoas muito variadas nesse grupo, pessoas de estilos variados, que fazem coisas variadas. A gente entende também que, obviamente, existem tensões variadas, relacionamentos não resolvidos, relacionamentos atuais que aparentemente tem coisas muito estranhas acontecendo. Uma sensação ali normal, eu acho que em grupos, assim, quando as pessoas são colocadas, né? Tipo assim, na faculdade eles acabaram estando juntos ali naquele mesmo lugar e acabaram criando essa relação aí em grupo. Então eu acho que é bem normal isso acontecer. E aí a gente vai descobrir também que tem um garoto, que é o Forbes, que não está, que não apareceu, e aí repentinamente ele surge ali na festa, ele foi convidado, né? E aí ele surge, ninguém esperava que ele aparecesse, e ele fala, eu tô trabalhando numa máquina e essa máquina permite que a gente troque de corpo com as outras pessoas. Então a gente podia jogar um jogo que é tipo um jogo de detetive, então eles vão trocar de corpo entre si, e aí você tem que adivinhar quem é que tá no corpo de quem. Então essa é a premissa do filme. Se você queria saber a premissa, assista o filme, vai lá assistir o filme. Se você continuar aqui, a gente vai começar a comentar com spoilers sobre o que aconteceu no filme, porque eu acho que tem muitas camadas desse filme, e vou tentar refrescar aí a memória de vocês e explicar exatamente o que aconteceu no final, porque eu confesso que até eu estava voltando mais de uma vez pra entender o que estava acontecendo. Eu acho que o ponto principal obviamente, é uma premissa que já foi feita milhares de vezes, né, como já diria Sexta-feira Muito Louca, que inclusive vem aí a continuação. Então a gente sabe que obviamente não é um conceito novo, mas eu acho que a forma com que ele foi feita e a escolha de como trabalhar isso dentro do filme foi muito inteligente, porque a gente não tá falando de uma mudança de corpo que acontece por acaso, a gente está falando de uma mudança de corpo que foi planejada, né? Esse grupo de jovens, então eles decidem trocar de corpo uns com os outros, e aí, obviamente, faz parte desse jogo. E aí, logo na primeira rodada, a gente vai ver o Forbes falando com o Cyrus, que é um dos nossos personagens, que ele sabe, né? O Forbes tá no corpo lá, num dos corpos, e o Cyrus tá no outro, eles sabem, mas eles fingem que eles estão invertidos. Então, o Cyrus finge que é o Forbes e o Forbes finge que é o Cyrus. E aí, a gente já percebe que rola também, né, uma manipulação de cada pessoa. Então eu acho que as possibilidades dentro desse filme, nesse quesito de mudança de corpo, eram infinitas. De pessoas estarem, né, mentindo, de estarem num corpo, falarem que eram tal pessoa e estarem mentindo, e qual é o potencial disso dar merda, né? Então, inclusive, nesse primeiro momento, onde o Cyrus finge que ele é o Forbes, ele beija uma outra menina, sendo que ele está em um relacionamento, ele beija uma outra menina porque ela está no corpo
corpo da garota que ele tem uma crush, que depois também a gente vai explorar isso mais pra frente. E a gente sabe que ele namora, mas ele tá dizendo que ele é o Forbes, então rola ali um negócio, beleza. E depois ele fingindo que é o Forbes, inclusive porque ele tá com a identificação de que ele é o Forbes, namorada do Cyrus, né, vai lá e fala ali, faz uma piada ali sobre ele e tal, né, então rola uma situação. Então ele começa a ficar incomodado com aquela situação e ele quer sair daquilo, então esse núcleo do Cyrus e da Shelby acaba ficando bem em torno disso. Até porque lá no começo do filme, a gente vê o Cyrus vendo um vídeo da Nick, né, e a Shelby seguindo ali um conselho dela de colocar uma peruca, e ela coloca uma peruca loira que deixa ela mais parecida com a Nick. Então a gente entende que também existe ali um triângulo entre os três, né, do lado da Shelby, onde ela sente inveja da Nick, então a Nick é influenciadora, e daí ela tem milhares de seguidores, e todo mundo comenta nas fotos dela, e a Shelby tem aquela coisa de postar no Instagram, e daí não receber nenhum like e tudo mais. Então, enfim, tem várias camadas dentro dessas questões. Essa primeira rodada, ela é só um gostinho da maluquice que a gente vai entrar. E eu confesso que eu sabia muito pouco do filme, eu sabia, assim, vi o trailer uma vez e falei, vamos lá, que tem o Gavin Leatherwood, eu tô animada. Mas eu não sabia exatamente o que esperar. E aí, quando eles entram na segunda rodada, o negócio tá pegando fogo, as pessoas estão começando a se desentender, tem uma briga, o Cyrus e a Shelby, inclusive, começam a brigar, porque eles estão ali nos corpos de outras pessoas e fingindo e blá, 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 blá. E aí 2 pessoas morrem. Gente, minha Nossa Senhora. Tipo assim, nessa hora, né, que a gente tá nessa segunda rodada, a gente tá naquele momento do filme que eu tô meio, tipo assim, tentando entender pra onde esse filme vai. Porque a primeira rodada, né, e até então esse primeiro ato do filme, foi feito pra estabelecer a troca de corpos e os potenciais de dar merda que a gente tinha ali e a dinâmica entre os personagens, né? Quem tinha uma história com quem. Então também a gente vai ouvindo um pouco essas histórias. E aí o filme, ele tem um jogo muito interessante de edição, que eu acho que tem tudo a ver com esse filme, e que é uma edição bem moderna, despojada, né, descolada, e a gente tem até o momento onde eles estão contando a história do que aconteceu com o Forbes, e é muito legal, porque eles vão colocando ali, né, uns gráficos pra contar, então, uma festa, daí a pessoa aparece, daí elas aparecem, e eles vão brincando com essa edição do tipo assim, não era ele, era fulano, daí muda, não, mas ela tava assim, não sei o quê. Então, ele tem uma pegada de edição muito, muito, muito foda, que tipo assim, deixa você muito dentro da história e, tipo assim, te coloca ali perfeitamente. Obviamente, eu já tava, tipo assim, tá, mas e aí, né? E aí? Pra onde que a gente vai com essa história que eu quero saber? E eu não tava esperando que 2 pessoas fossem morrer, porque daí, e agora? Né? A consciência de 2 pessoas, que então era o Ruben, que é o noivo, e a Maya, que é a menina que ele tinha um lance. Então, essas 2 consciências morrem. Então, eles estavam no corpo do Dennis e da Brooke. Aí eu já tava assim, meu Deus, tá bom, vamos lá, porque daí agora então você tem pessoas que morreram, corpos que morreram, e uma consciência que não pode voltar pra um corpo que está morto, e uma consciência que está morta porque ela esteve num corpo morto, e um corpo que não tem uma consciência pra voltar. Tipo assim, é um negócio que vai dar um nó na cabeça de todo mundo. E aí, obviamente, que com, né, esse momento aí, a gente vai começar a entrar cada vez mais profundamente em todas as questões que esses personagens vão trazer. Então, primeiro, a gente tem atores interpretando outros personagens dentro do corpo deles, então mudando trejeitos, estilos de falar e tal, que é muito foda e começa a dar um nó na cabeça, e aí eles sabem que tá dando um nó na cabeça, aí tem a identificação, e às vezes o filme também brinca com um elemento que eu acho que é muito genial, de colocar os personagens, e eles estão aqui conversando, e aí eles entra um filtro vermelho, e aí nesse filtro vermelho a gente vai ver a consciência que tá dentro daquele corpo. Então eu tava quase com um caderninho anotando, porque eu já tava começando a ficar maluca, tinha umas cenas que eu tinha que voltar várias vezes, mas graças a Deus, eu acho que o ponto mais importante pra essa história funcionar do jeito que ela funciona, era a audiência conseguir entender o que tava acontecendo, por mais maluco que fosse. E eu sinto que o diretor conseguiu ficar exatamente no limite de fazer aquela história ser compreensível. Então, tipo, você tá assistindo, tem que prestar atenção. Não adianta, se você olhou pro lado pra pegar a pipoca, já era, você já perdeu
perdeu. Tanto que eu tava com o balde de pipoca, eu tava assim, ó. Eu nem tava piscando de tão nervosa que eu tava com o que tava acontecendo e porque eu precisava entender o que tava rolando. Então, obviamente, você precisa prestar muita atenção, mas eu acho que existe ali na história que esse diretor cria, existe uma lógica pro jeito que ele tá contando a história e ele consegue fazer as coisas serem compreensíveis se você prestar atenção. Então, eu acho que ele foi muito bem em uma história que, com certeza, primeiro, não deve ter sido fácil de escrever, e foi ele que escreveu, e depois, muito menos de dirigir. Tipo assim, eu não consigo imaginar, porque daí chega o ator é o personagem tal, mas ele tá interpretando o personagem tal, depois ele vai trocar e vai ser o Y. Tipo assim, é uma maluquice. Então, eu só consigo imaginar a loucura que foi fazer esse filme, porque até eu já tava começando a ficar doida. Pois muito que bem. Então, o que a gente teve até aqui foi um início, né, ali da treta. E aí é agora, então, que a gente vai entrar nas questões mesmo. Então, a gente tem quem ficou vivo? Nós temos o Cyrus e a Shelby. O Cyrus tá no corpo do Forbes e a Shelby está no corpo da Nick. A Nick que tá no corpo da Brooke e a Brooke que morreu dentro do corpo da Maya. A Maya que tá no corpo da Shelby. E aí, os meninos, a gente tem o Dennis que está no corpo do Cyrus, o Cyrus que tá no corpo do Forbes e o Forbes que tá no corpo do Ruben. Essas 6 pessoas vivas e 2 pessoas mortas. E aí começa uma baderna, uma confusão. Começa o Dennis que tá se vendo morto e a Maya que tá se vendo morta e eles começam a pirar. E aí a Shelby tá tendo uma grande crise de identidade, porque afinal de contas, ela está no corpo da pessoa que ela mais inveja e admira e quer ser na vida, e ela tem a chance agora de ser essa pessoa, né? Então eu acho que o filme, ele brinca muito com essa nossa... esse lugar que a gente existe como sociedade, de sempre olhar pro outro e querer estar no lugar dele. A Shelby, ela é a representação disso, inclusive no momento que ela acorda no corpo da Nick, a gente vê ela se olhando muito no espelho, ela tirando uma foto e postando no Instagram e vendo os likes e os comentários que ela sempre quis receber no perfil dela. Então, a gente tem várias questões que começam a ser trabalhadas. E aí, obviamente, começa uma briga, porque eles querem voltar o corpo. Ah, eu não quero, ah, eu vou. E daí eles começam a criar planos mirabolantes. No meio do caminho, a Shelby e o Cyrus estão em crise, porque ela descobre que, então, o Cyrus era apaixonado pela Nick e ficou com ela como, né, uma segunda opção. E aí ela começa a descobrir tudo que estava acontecendo até então, uma maluquice atrás da outra. E esse é o momento. Tem que prestar atenção. Gente, se você olhou pro lado, acabou, você já não entendeu nada. Eu também voltei várias vezes, porque eu tava assim, tá, eu tô entendendo, mas eu não sei se eu tô entendendo. Aí eu tinha que voltar e falar, ah, ele é o fulano, ele é o cicrano, ele ligou pra polícia, ele falou isso. Daí a Shelby começa a pirar, porque ela quer ficar no corpo da Nick, e ela fala, não vou devolver o corpo. Daí a Nick fala, vai sim, e delas começam a brigar. E aí, de repente, no meio de tudo isso, o Forbes sai correndo com a maleta que tem a máquina que faz eles trocarem de corpo. Uma maluquice atrás da outra. Meu Deus, esse filme já me ganhou, porque era nesse momento que a história podia desandar, né? A história poderia ter desandado aí nessa parte. Olhando de fora, primeiro, obviamente, como eu falei, não é uma premissa nova, que, nossa, ninguém nunca fez, mas eu acho que ele foi feito de um jeito muito legal e muito criativo, né? Que eles colocaram ali pra criar esse cenário e essa ideia e trocar esses corpos e fazer toda essa situação. Mas, obviamente, eu acho que, em certo ponto, eles mantêm também uma coisa bem simples. Então, assim, homens trocam com homens, mulheres trocam com mulheres. Então, a gente não teve nenhuma troca de um homem com uma mulher, que eu acho que é sempre uma questão. Até então, né, por acaso ou curiosamente, a gente acabou tendo essa troca de homens com homens e mulheres com mulheres. Eles acabam nocauteando o Forbes, que tá dentro do corpo do Ruben, e a única pessoa que sabe mexer nisso é a Shelby, que tá dentro do corpo da Nick. E aí a Shelby, ela não quer trocar de corpo. E aí começa uma maluquice, eles criando planos mirabolantes, etc, etc. No final, gente, eu acho que a cena final, quando eles estão ali reunidos, e aí a Shelby montou o negócio, a Nick tá tipo assim, não, você vai fazer errado, nananana, e aí ela pega e passa pasta de amendoim na boca da Shelby, que tá no corpo da Nick, que é alérgica a amendoim, e aí ela começa a ter uma reação alérgica. Eu tava, meu Deus, tipo assim, é um caos generalizado que você já começa a ficar assim, ó, minha Nossa Senhora, porque daí você já também tá bem, tipo assim, tá, mas calma, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus, quem é que vai, e agora, nanana. E aí mudam-se os corpos, e aí a gente tem esse flash forward aí, depois de um certo tempo, quando a polícia chega, e aí a gente vai ver as consequências de tudo isso. Eu tava bem curiosa, porque eu tava achando que a Shelby, então, ia acabar aceitando o acordo que ela fez com o Cyrus, sobre ele admitir pra ela o que ele gostaria. Então, o que ele admite no final é que ele gostaria de ficar no corpo que ele tá, que é o corpo do Forbes, e
começar uma vida nova com ela no corpo da Nick. E eles irem embora juntos e etc. E seria isso. Mas ela fez tudo isso, obviamente, como uma manipulação. Então eu tava achando que ia acontecer isso. Mas no final das contas, o Cyrus volta pro corpo dele e ele é preso. A Shelby volta pro corpo dela e ela vai visitar ele, mas só pra jogar na cara dele que ele foi um bosta, que ele foi um péssimo namorado. E aí é isso. E aí fica essa coisa do... Ele fica tipo assim, mas quem é você? Porque daí ele já não sabe mais o que tá acontecendo, o que é verdade, o que não é. Então, tipo assim, isso começa a mexer com a sua própria noção de realidade. Então, em relação ao que acontece no final, depois de toda a confusão, as únicas pessoas que voltam pro seu próprio corpo são o Cyrus e a Shelby. E aí a gente vai ver a Shelby confrontando ele na prisão, já que afinal de contas o Dennis, quando tava no corpo do Cyrus, ligou pra polícia e confessou o assassinato. Então ele vai preso e aí a Shelby só vai lá pra dizer que o plano dela foi bem executado e que era ela descobrir de uma vez por todas quais eram as vontades verdadeiras do Cyrus, porque ela sabia que tinha um problema em relação a ele. E aí o filme, ele brinca muito com essa questão da imagem, da imagem, né, da pessoa. Obviamente o Cyrus é extremamente atraído por uma pessoa que tem, né, um padrão de beleza, que é a Nick, e ele tem dificuldade de sentir essa atração pela Shelby, que é a namorada dele, que é bastante o oposto da Nick, né, no sentido de, ela não é branca, ela tem um cabelo mais enrolado, um cabelo moreno, enquanto a Nick é loira, branca, de olho claro, né, então a gente tem essas questões, e aí esses dois ficam ali pra resolver as próprias questões, mas a confusão continua. Então, o Dennis acabou indo parar no corpo do Forbes, a Maya, o corpo dela morreu, foi parar no corpo da Brooke, a Nick acabou indo parar no corpo do Ruben, que também morreu, porque a pessoa que realmente estava no corpo do Forbes oficialmente é a Beatrice, que é a irmã do Forbes, e aí ela foge com o corpo da Nick e com todo o dinheiro do Dennis. Então, no final das contas, a pessoa que estava por trás de toda essa maluquice era a Beatrice, que é a irmã mais nova do Forbes, e que no passado teve um rolo com o Dennis, e esse rolo e tudo que aconteceu nessa festa que eles mencionam acabou, né, desencadeando nela um surto psicótico que colocou ela em uma clínica, e aí ela ficou bem, né, maluca por conta disso, e aí ela resolve se vingar desse grupo, e a forma que ela faz isso é usando essa máquina que o irmão dela constrói. Então o Forbes leva a máquina pra Beatrice pra tentar criar uma relação entre os dois, mas ela troca de corpo com ele e foge, deixando então o Forbes verdadeiro preso no corpo da Beatrice. A Beatrice foge com o corpo do Forbes, usa isso pra manipular todo mundo e no final ela consegue o que ela quer. A primeira coisa era entrar no corpo do Dennis e roubar todo o dinheiro dele, porque dizem, né, o tempo inteiro no filme ficam falando sobre como ele tem muito dinheiro, ele não precisa trabalhar nunca e ele não tem que se preocupar com nada, blá, blá, blá. Então ela rouba o dinheiro dele na primeira rodada, e aí quando a gente chega nessa última rodada, ela rouba o corpo da Nick, né? Então todo mundo acha que o Forbes vai colocar todo mundo de volta no corpo, mas na verdade a Beatriz, que chegou no corpo dele, faz uma bagunça pra ela poder pegar o corpo da Nick, que é a pessoa que ela julga que tem, né, a maior possibilidade ali de se dar bem, e sai correndo com o corpo dela e deixa eles todos trocados e o Cyrus na prisão. E assim o filme acaba. Obviamente, rola ali um final em aberto. E eu confesso que eu não acharia ruim ver uma continuação desse filme, porque eu acho que ele tem muito potencial. Eu acho que, como eu falei, arranharam a superfície das possibilidades que essa troca de corpos poderia gerar. E, inclusive, eu acho que a intenção por trás de não fazer nenhuma troca entre homens e mulheres naquele momento inicial do filme era exatamente pra gente não pensar que isso seria possível. Ninguém questiona, ou eles questionam. Enfim, essa é uma situação que é colocada ali, então a gente vê que sempre é um homem que troca com um homem, uma mulher que troca com uma mulher, mas no final a gente vai descobrir que as trocas podem ir além dos gêneros, e a Beatriz se trocou então com o irmão dela, e aí ela acaba fugindo no corpo da Nick pra se vingar de todo mundo, inclusive do próprio irmão, que ela não tem uma relação tão boa. Todo mundo fica muito fudido, mas eu acho que existe ali algo a mais ainda pra ser explorado, até porque, óbvio, tem coisas que não podem ser resolvidas. O Dennis, infelizmente, nunca mais vai ter o corpo dele de volta. Mas, de repente, o Forbes poderia querer o corpo dele de volta, a Nick com certeza quer o corpo dela, então eu acho que existe um leque de oportunidades que podem ser explorados, adicionando novas pessoas, adicionando novas camadas. Então eu acho que a premissa desse filme é tão legal, e eu sinto que o filme foi tão bem feito e bem colocado, e é tão genial, que eu não me incomodaria de ter uma sequência, porque não é necessariamente que as coisas ficaram em aberto, porque eu sinto que, obviamente, o plano da Beatriz foi confirmado, o plano da Beatriz foi feito e ela fugiu com as coisas que ela queria, e agora é isso aí, né? Tipo, vai fazer o quê? Mas eu sinto que existe ali uma abertura
para uma possível continuação e eu gostaria muito de ver essa possível continuação, não ia achar ruim não. Então é isso, eu quase dei um nó na minha cabeça de novo agora gravando esse vídeo, assistindo o filme eu já tava dando um nó na minha cabeça, aqui eu quase dei um nó de novo, mas eu amei Identidades em Jogo, esse filme incrível, acho que com certeza vai entrar no meu top 10 de filmes esse ano, porque foi um filme que eu não tava esperando nada e ele entregou demais e eu fiquei muito, muito, muito animada com o que eu assisti nesse filme. Então se você chegou até aqui, muito obrigada, não esquece de me seguir lá nas redes sociais, que sempre tem vários vídeos e vou fazer mais alguns vídeos de Identidades em Jogo também. Não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!